graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Mais uma vez eu quero convidar você a meditar na palavra do Senhor comigo. Falaremos hoje de um dos personagens mais polêmicos das Escrituras Sagradas e talvez da história. E aquele também que poderia nós considerarmos o mais odiado por todos, Judas Iscariotes. Quem foi Judas Iscariotes? Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos. É interessante que não foi ele que escolheu seguir Jesus, mas como todos os outros 11, Jesus o escolheu para caminhar com ele. Lá em Mateus capítulo 27, o verso 5, apenas o verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. É interessante aqui nós vemos o final da vida de Judas. Nós não vamos comentar muito sobre Judas, mas vamos falar exatamente sobre o fim das escolhas de Judas Iscariotes. O que eu gostaria de acentuar para você nesta ocasião é: em que nós somos melhor do que Judas? Nós somos melhores do que Judas? Não. Em nada somos melhores do que Judas. Judas Iscariotes, ele era um homem como eu e um ser humano como você, sujeito às mesmas falhas e debaixo da mesma ordem de pecado e de domínio. Temos que assumir as nossas responsabilidades. Exatamente como nós trabalhamos as nossas responsabilidades é que dirá o que nós seremos, é o que vai definir o que desenharemos para o nosso futuro. Apesar de sermos todos criaturas de Deus e todos também pecadores debaixo do pecado, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, nós temos responsabilidades sobre os nossos atos. Mas o que muda então entre você e eu e Judas Iscariotes? É interessante que o que eu vou acentuar aqui, o que eu vou deixar claro para você, é que o que mudou em relação a Judas e, por exemplo, o personagem que está sendo referido no capítulo anterior, capítulo 26, Pedro, é exatamente a posição que eles estavam diante de Deus e diante de Jesus. Ambos eram pecadores. Ambos traíram a Jesus. Pedro também negou Jesus. Pedro, segundo o que Mateus diz, ele traiu veementemente a Jesus. Olha aqui o verso, por exemplo, 74 do capítulo 26. A palavra do Senhor nos diz assim: então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Percebe? Então ele, de certo modo, ele desprezou Jesus em público, negando absolutamente aquele a quem ele realmente amava. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algo importantíssimo. Não é exatamente quem somos ou o que fazemos que vai definir o nosso fim. O que vai definir o nosso fim é a maneira como nós olhamos para Deus. É a maneira como nós estamos diante do seu Filho Jesus Cristo. Não é por nossa justiça que seremos absolvidos, seremos perdoados. É claro que será por nossas escolhas e por nossos pecados que nós seremos condenados, mas só seremos salvos, só seremos redimidos, perdoados, a partir da justiça de Deus cumprida em Jesus Cristo. Então, é logo a maneira como nós olhamos para Jesus é que vai definir se somos ou não salvos. Judas, ele não olhou com olhar de fé. Ele viu apenas um justo que ele havia traído e por isso ele saiu para se enforcar. Pedro, ele mesmo sabendo que havia traído Jesus e negado, ele se reprime e ele espera o perdão de Deus. Ele confiava que Jesus não era apenas um justo, mas ele era o justo. Ele era aquele capaz e é aquele capaz de perdoar pecados. Então ele recorre e ele espera na misericórdia e na graça de Deus. Já Judas não teve fé suficiente para isso. Às vezes a nossa fé
é capaz de mostrar que somos pecadores. Às vezes a nossa fé é capaz de mostrar os nossos defeitos, as nossas falhas, e mostrar um Deus justo, um Deus que é juiz, mas não é capaz de mostrar um Deus misericordioso, gracioso, que é capaz também de nos perdoar. Por isso eu peço a você, defina o seu final, que o seu final não seja baseado em crenças do que você é, porque você sabe quem você é e o que você é, mas confie em Jesus, creia que Ele morreu para nos dar vida, creia que Ele morreu para substituir-nos diante de Deus. Em reto juízo Ele se ofereceu para ser morto em meu lugar e no lugar daqueles que creem nele. Então não confie na sua justiça, não faça uma história feia para a sua vida e muito menos um final trágico. Na hora que o desespero bater, quando você pensar na finitude da sua vida, pensa, olha, eu correrei para Cristo. Nele há abrigo, nele há paz, nele há salvação. Creia dessa forma. O que vai mudar quem você é em relação a Judas Iscariotes é a postura que você assumir a partir de agora diante de Jesus. Olhe para Jesus como Salvador, como bondade, como misericórdia e abrace-o. Vá até Ele. A palavra de Deus fala que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Assim diz o Senhor para a sua vida. Busque Jesus. Busque o perdão dele. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Eu vou orar por você nesse momento. Senhor Deus bendito, Pai Santo, eu oro por esse meu amigo, por essa minha amiga, meu irmão, minha irmã, que agora me ouve, Senhor. Talvez ele se sente sujo, ó Deus, diante do Senhor. Talvez ele se sinta, Pai Santo, totalmente desprezível, pois é assim que nós nos vemos como pecadores. Mas, Senhor, que ele não olhe apenas para a sua miséria, para o seu pecado, para a sua culpa, mas que nesse momento ele tenha capacidade de ser atraído pela graça para ir ao encontro de Ti, Senhor, e receba a paz que está no Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Senhor amado, dê essa paz para o meu irmão, dê essa paz para a minha irmã, que eles possam confessar ao Senhor e confessar os seus pecados, crendo que o Senhor é perdoador, e que o Senhor perdoa, meu Pai Santo, por sua misericórdia e graça. Isso eu te peço, meu Deus, e nisso nós abrigamos e confiamos, e por isso te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.